Bom dia, turma! Hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021. E em língua portuguesa, nós iremos realizar a atividade da página 121 até a página 124 do nosso livro de língua portuguesa. O gênero textual que estamos estudando é a carta. É um gênero textual que é escrito em prosa. Lembrando que é o texto em prosa. É o texto corrido, é aquele texto que utiliza todo o espaço da página, iniciando-se numa margem até outra margem. O texto em prosa, ele é dividido em parágrafos. E nós identificamos o parágrafo através desse espaço na primeira linha, esse distanciamento da margem. Então, nós iniciamos com um parágrafo e escrevemos até a outra margem. Se preciso, a gente separa a palavra em sílaba para continuá-la na parte de baixo. Então, vamos lá. Número 1. Leia a carta que faz parte do livro Teodoro e Mariana. Nesse livro, os dois amigos trocam muitas cartas para se comunicarem. Vamos à leitura da carta? Aqui no início, como toda carta, nós temos a data. E nesse livro tem a data estelar, 1.033.106, e a data terrestre, que é 16 de março de 2008. Então, aqui no início, nós já identificamos a data. Oi, Teodoro. Então, aqui é a saudação inicial. É aqui que nós descobrimos a quem a carta é endereçada. É endereçada a Teodoro. Então, vamos à leitura. Eu sei nadar e até o ano passado pratiquei natação 2 vezes por semana, mas sempre fui touca branca. Acho que não é o meu esporte predileto, mas foi o esporte predileto da minha mãe. Ela nada muitas modalidades e parece um peixinho, quer dizer, peixão. Ela gosta mais de ser chamada de sereia. Espero que você ganhe a touca preta logo. Me avise quando isso acontecer, tá? Fico aqui pensando nessa questão da gente quebrar. Quebra-perna, quebra-braço, quebra-cabeça. É verdade, gente quebra. Quebra por fora, quebra por dentro? Quando quebra por dentro, ninguém vê, ninguém ajuda, ninguém socorre, ninguém engessa, ninguém leva para o hospital para arrumar. Sempre que me quebro por dentro, fico me consertando sozinha. Dá um trabalho. Às vezes, largo para lá e junto os cacos na gaveta para um dia, quando tiver tempo, arrumar. Às vezes, esqueço que estou quebrada e começo a correr e brincar. Ah, viver é tão bom. Deixa a vida me consertar. Tomara que a sua voz seja legal. A minha é, mais ou menos. Tem um defeito grave, mas é um segredo e não posso contar. Como é a sua avó? Tchau, Mariana. Aqui é o corpo do texto, é a mensagem que Mariana quis passar para Teodoro. Aqui nós vemos a saudação final, é a despedida, e aqui a assinatura, é quem está escrevendo a carta. Mariana é o remetente, é quem está escrevendo a carta. Teodoro é o destinatário, é quem vai receber a carta. Esse texto aqui foi transcrito, para vocês, e no livro é assim que ele está. E aqui é a referência de onde foi tirado esse texto. Cláudia Freire Lima e Maria Helena Sluter, Teodoro e Mariana. Esses são os autores e esse aqui é o nome do livro. Cartas para sentir a infância.
segunda edição, São Paulo, Zagadone, 2011, página 23, a página onde o texto foi retirado. Quais foram as características que a gente viu aqui na carta? Uma delas é a linguagem informal. Olha só, a utilização de abreviaturas, tá, de gírias, olha aqui, palavras legal, vários acentos de pontuação, reticências, para indicar suspensão de pensamento, para indicar alegria ou surpresa. Olha aqui, tchau. Olha como a despedida foi como se ela estivesse conversando no dia a dia, porque essa é a linguagem que é utilizada na escrita da carta, uma linguagem informal. Então, agora nós vamos para a página 22. Releia o início e o final da carta. Identifique e copie a saudação e o destinatário, a despedida e a assinatura. Então, aqui nós já identificamos a saudação. Qual é a saudação? Oi, Teodoro. E quem é o destinatário? Teodoro. A despedida e a assinatura. Qual foi a despedida? Tchau. E de quem é a assinatura? Mariana. Então, é isso que vocês vão copiar nesses espaços aqui. Então, de acordo com a carta, pinte os quadros que revelam o que os trechos indicados no item A expressam. Então, olha só. Nesse item A está indicando a saudação e o destinatário, a despedida e a assinatura. Como é? Oi, Teodoro. Tchau, Mariana. Então, essas expressões, oi, tchau, está indicando afetividade, quer dizer, carinho, amizade. Se for, pinta. Muita formalidade. A gente acabou de ver que a carta é um texto informal, não é isso? Tom cerimonioso, quer dizer, é um tom usado em ocasiões formais. Ou intimidade. Então, pinte aqui os itens que combinam com a saudação e a despedida na carta. Marina escreve empregando palavras e expressões comuns no dia a dia. Claro, é uma linguagem informal, aquela linguagem que nós usamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, letra A. Circule abaixo as palavras e expressões que demonstram esse uso. Me avise quando isso acontecer, tá? Então, qual é essa partezinha aqui nessa frase que mostra que ela está falando como se estivesse conversando? Tem uma palavrinha aqui que ela usa que parece que ela está conversando com a pessoa, tá? Então, circula aqui. Ah, como é bom viver. Então, aqui também vai ter uma palavra, uma expressão que indica que ela está falando como se estivesse conversando. Do mesmo jeito aqui nessa frase também tem e nessa aqui também tem. Então, circule apenas essas palavras que indicam a linguagem informal, que é a linguagem que nós usamos no nosso dia a dia. Letra B. Releia esse trecho. Fico aqui pensando nesta questão da gente quebrar. Quebra perna, quebra braço, quebra cabeça. É verdade, gente quebra. Quebra por fora, quebra por dentro. Quando quebra por dentro, ninguém vê, ninguém ajuda, ninguém socorre, ninguém engessa, ninguém leva para o hospital. Então, essa parte aqui, leiam com cuidado e depois assinale as alternativas adequadas para completar a seguinte ideia. Esse tipo de repetição da palavra é como quando você repete, quebra por dentro, quebra por fora, quebra perna, quebra palavra. Ela repetiu quebra várias vezes. Isso aqui é próprio de uma linguagem falada do nosso dia a dia. A gente fica lá repetindo a mesma palavra. Forma mais respeitosa de se dirigir a alguém. Quando a gente quer se dirigir a uma pessoa de forma respeitosa, a gente fica falando assim, repetindo palavras, repetindo.
Escrita de documentos, será que nos documentos que a gente lê se escreve assim uma palavra de forma repetida, como está aqui? Ou na escrita de textos informais? Quais são os textos informais? A carta, o bilhete. Então, qual dessas alternativas, né, combina com a repetição da palavra várias vezes? Mais de uma alternativa aqui é correta, tá bom? Vocês vão marcar um X em mais de uma. Na letra C, em tomara que a sua voz seja legal, por que razão a menina usou 3 pontos de exclamação em vez de só um? O ponto de exclamação indica admiração, medo, susto, alegria. Ele indica energia, sentimento. Só que aqui ela usou 3. Por que será que ela usou 3 e não apenas um? O que é que ela quis demonstrar? O que é que ela quis reforçar? Então, escrevam aqui. Na página 123, nós temos o número 4. Analise características presentes na carta de Marina. Então, olha só, lá na carta que a gente acabou de ler, mais informal e espontânea, usa expressões mais comuns em ocasiões formais. Será que o que ela fala é próprio de ocasiões formais? Faz uma comunicação de forma objetiva, quer dizer, ela se comunica de forma clara ou expressa sentimentos e emoções? Então, aqui vocês vão marcar as características presentes na carta de Marina. Quer dizer, várias aqui podem ser marcadas, não apenas uma, tá bom? Vocês vão poder marcar em várias aqui. Número 5. Na carta ao lobo, o advogado ou advogada usa as expressões Vossa Senhoria e prezado. Lembram da carta? Então, lá no início, quando a gente iniciou a nossa unidade, na página 112, nós tivemos a leitura Senhor Lobo. E ele inicia assim, prezado Senhor Lobo. Ele usa esse nome prezado. E aqui embaixo ele usa, olha, Vossa Senhoria. Então, relembrando isso, diga, essas expressões seriam adequadas na carta de Marina? Então, se Marina fosse escrever, será que seria adequado, seria bom ela falar com Teodoro chamando ele de Vossa Senhoria ou prezado? Aí vocês vão dizer sim ou não e explique. Para isso nós temos 2 linhas aqui para vocês se explicarem. E na carta de Sam? Olha, lembram da carta de Sam? Essa aqui, a carta, olha, cara senhora Leroy, essa é a carta de Sam, foi o nosso texto 2. E na carta de Sam, essas expressões seriam adequadas? Então, na carta de Sam, ele falaria Vossa Senhoria e prezada senhora Leroy? Como é que eu vejo? Releiam a carta e vejam se combinariam essas expressões. Ele poderia usar essas expressões? Explique por quê. Para isso, gente, vocês vão ter que fazer a leitura dos 2 textos, tanto do texto da leitura 1, Senhor Lobo, como do texto da leitura 2, Cara Senhora Leroy. Para finalizar, que expressões Sam emprega que revela respeito e formalidade? Vejam bem, quando Sam fala com a senhora Leroy, ele demonstra respeito, ele é formal também. Então, quais são as palavras que ele utiliza aqui que demonstra isso? Ele demonstra respeito com a senhora Leroy. Vejam que a carta de Sam para a senhora Leroy tem uma linguagem diferente da carta de Marina para Teodoro. Vejam que são linguagens diferentes. Vejam que a saudação inicial é diferente. Vejam que a despedida também é diferente. Então, aqui, olha, número 6. Qual das 3 formas de escrever carta você escolheria para se comunicar com um amigo que se mudou e foi morar bem longe de você? A de Edviges, a de Sam ou a de Marina?
Então, olha só, gente, essa partezinha aqui é para a gente refletir, que essas 3 cartas que nós vimos aqui, olha só. O Senhor Lobo é uma carta, porém ela possui uma linguagem formal. Ela inicia assim, olha, prezado Senhor Lobo. Então, tem uma formalidade aqui, não é isso? Olha só, atenciosamente, Edviges, adviges. Então, há uma despedida formal. Aqui, também, na carta de Sam para a senhora Leroy, olha como eles iniciam. Cara senhora Leroy. Tem uma formalidade assim. Apesar dele utilizar, não é isso? Os termos mais comuns, mais informal, mas tanto a saudação inicial como a despedida dele, olha, sinceramente, seu Sam. Não é isso? Já tá perdendo um pouquinho da formalidade. E na carta de Marina para Teodoro, perdeu completamente a formalidade. É uma carta informal, porque é uma carta pessoal. É uma carta que utiliza a linguagem do dia a dia, né? Eles são amigos e é que eles demonstram carinho, não é isso? Então, a Marina, quando ela fala com Teodoro nessa carta, ela fala como se estivesse conversando com ele. Então, essa aqui é uma linguagem informal. Por isso que se pergunta, se você fosse escrever uma carta para um colega, que tipo de carta você escreveria? A igual a do Senhor Lobo, a de Sam ou a de Marina? Então, respondam aqui. Essa partezinha, olha só, na parte verde diz o seguinte: ao nos comunicarmos por escrito com alguém, devemos escolher a forma de linguagem de acordo com as nossas intenções de escrever, por que eu quero escrever aquela carta, qual é a finalidade do meu texto e principalmente quem é o destinatário. É uma pessoa que eu conheço? É uma pessoa amiga? É íntima ou não é? Então, tudo isso vai definir a linguagem que eu vou utilizar na minha carta. E no final, aqui na página 124, eu gostaria que vocês colocassem esse esquema aqui no caderno de vocês, sobre o que a gente estudou como carta. O que a carta é comunicação escrita entre as pessoas, geralmente distantes, não é isso? A gente não consegue falar com elas, então a gente escreve para elas. Então aqui nós temos uma carta pessoal. E quais são as intenções da carta pessoal? Dar notícia, contar fatos, fazer confidências e revelar sentimentos, não é isso? Quais são as partes de uma carta? A data, a saudação, destinatário, tem o corpo do texto, a despedida, a assinatura e talvez algum lembrete no final. Qual é o tipo de linguagem? Depende da relação entre o remetente e o destinatário, entre quem está escrevendo e quem vai receber a carta. Então, ela pode ser mais formal, cerimoniosa, ela pode ser mais formal e espontânea, ou ela pode ser mais afetiva e mais objetiva. A carta formal e cerimoniosa é um exemplo da carta do Senhor Lobo, não é isso? A carta mais informal e espontânea, o exemplo dela é a carta de Sam para a senhora Leroy. E essa carta mais afetiva ou mais objetiva, a gente viu o exemplo dela na carta de Marina para Teodoro. Então, nós temos também a carta que não é pessoal, ela é comercial, para fins de trabalho. Então, a gente viu isso na carta, né, de Viges para o Senhor Lobo. Quais são as intenções dessa carta, que não é pessoal, que é de trabalho? Comunicar sobre o trabalho, o negócio ou fazer um comunicado formal. No caso, no texto do Senhor Lobo, foi um comunicado formal que eles fizeram. Então, olha só, copiem direitinho e bem organizado isso no caderno de vocês.